Está no ar, 11 em ponto, o podcast que traz tudo sobre tudo do rádio para as ondas da internet, conectando a Paraíba na velocidade do relógio. Aqui, informação, cultura e opinião se encontram no tempo certo. O agora. Bem-vindos ao 11 em ponto, direto, rápido e do seu jeito. 11 em ponto, lá no YouTube você pode acompanhar a gente em tempo real, assim como pelas ondas da rádio no 102,9 FM. É uma satisfação estar com você em casa, no trabalho, em qualquer parte, em qualquer lugar, onde você estiver, se sinta abraçado por mim, pelo Bianchi e todos que fazem a 102,9 FM. E com certeza a gente já aproveita a oportunidade para agradecer aos parceiros que estão conosco nessa estreia de hoje, vão estar conosco aí toda sexta-feira, nos apoiando e, claro, com esse projeto maravilhoso aqui através da 102 e nas redes sociais. Pois é, o 11 em ponto tem um oferecimento do Oftalmologia, oftalmologia em excelência. Dom Diego, referência em ensino em Patos. Golden Car realizando o seu sonho do carro novo. Dr. Júnior, fonoaudiólogo. Sky Barbie Club, o topo do estilo, a experiência que você merece. Agradecemos também Importado de Óculos, seus olhos merecem o melhor. E hoje estamos recebendo ele, que é bastante conceituado como médico, referência em todo o estado da Paraíba, mas também do Pernambuco, né? Ele que veio aqui para a cidade de Patos, tomou água do Jatobá e ficou, né? O doutor Gilson Brito. Uma satisfação ter o senhor com a gente aqui. Pela primeira vez, acredito, aqui na 102 FM, mas sinta-se à vontade no nosso podcast, o 11 em ponto. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Bianchi. Bom dia a todos que fazem a Itatiunga FM. Bom dia a todos os patoenses, né, que estão nos escutando. Pois é, quando se toma água do Jatobá, parece que fica por aqui, viu, Ulisses? Olha, doutor Gilson, como é que o senhor chegou a Patos? Tem vínculos familiares, amigos? Como é que surgiu esse amor pela capital do sertão? Minha história aqui em Patos, Ulisses, ela é longa. Uma história um pouco longa, porque começou desde a infância. Minha família está estabelecida ainda hoje lá no bairro do Jatobá. Quando éramos crianças, nós vínhamos sempre aqui, né, visitar os primos, visitar minha tia Antônia, Edna, Graças, todos que estão lá atualmente, tenho certeza que estão nos escutando. E recentemente um vínculo formal, um vínculo de trabalho, né? Comecei minha atuação profissional aqui na cidade de Patos, na clínica do saudoso Dr. Luciano Fontes, né, que eu acho conhecido por todos. Isso, conheci demais. Médico renomado. Logo quando ele adoeceu, a família, acabei sendo convidado, acabei assumindo uma dura tarefa, não substituí-lo, né, porque ele é insubstituível. Foi uma grande porta que me abriu aqui. Ficou na história da medicina em Patos. Isso. Acho que foi um dos primeiros neurologistas, né, da Paraíba, né, Dr. Luciano, e muito conceituado, muito conhecido, inclusive, né? E aí as portas se abriram para a gente, onde nós começamos lá na clínica neurológica do Dr. Luciano Fontes, né? E logo depois, né, depois de 7 anos, acabamos fundando, né, a clínica neurodiagnóstica também no bairro Brasília, né, oferecendo mais alguns serviços. Queria saber em relação à questão da sua especialidade, né? O que te levou a escolher essa especialidade? É até engraçado. Eu fazia um estágio desde o 4º período de medicina, quando eu fazia o curso de medicina, eu fazia um estágio na clínica São Vicente com 2 cirurgiões. Porque quando eu saí de casa, minha família é muito humilde e a gente não tinha médico na família. Então eu dizia, eu tenho que sair daqui sabendo de tudo, eu não posso passar batido nada, eu tenho que ajudar o máximo possível as pessoas. E desde o 4º período, que toda quarta-feira eu ia para o Hospital São Vicente, acompanhar 2 cirurgiões e pessoas na urgência, lá, médicos na urgência. Só que lá não sei se vocês conhecem, lá em João Pessoa, lá é de uma família de neurocirurgiões, né? Cláudio, seu pai, né? E os filhos deles. E aí acabei tendo esse contato com a neurologia, né? E saí da faculdade pensando em cirurgia e acabei pelo contato, pela fascinação da neurologia, acabei fazendo neurologia. Essa foi a decisão, né? E nessa sua caminhada aí, nessa especialidade, existe alguma história marcante de paciente ou caso que mudou sua forma de ver o tema? Sim, com certeza, Bianchi. Veja só, eu acho que o médico em si, eu costumo dizer que médico e padre, né, ele tem um contato muito próximo, né, com a sociedade. Verdade. Muitas vezes as pessoas nos confessam muitas coisas, conversam muitas coisas, até de sua vida pessoal.
E teve um caso muito interessante, né, de um paciente de uma cidade muito pequena, uma cidade chamada Solidão. Uma mãezinha que tinha um paciente com autismo nível 3 de suporte, vivia numa região isolada, a 22 quilômetros da cidade, que já é uma cidade muito pequena, né? Solidão tem em torno de 4 mil habitantes, então o acesso é muito pouco, e ela queria resolver, queria tratar, e chegou para mim, parece que eu vejo até hoje o olhar dela quando ela olhava para mim, dizendo: doutor Gilson, me ajude a ajudar meu filho. E ele com um nível de suporte 3, né, um autismo que requer muito, mas vai ser um pouco difícil, nós nem temos os terapeutas, nem temos muitos recursos aqui nesse momento, mas eu estou vendo uma coisa que eu estou abrilhantando meus olhos, que é a sua força de vontade. Ela disse: eu tenho, doutor. Aí eu comprei uns cursos para ela, pedi para ela acessar, e esse paciente, depois de 6 meses, uma coisa impressionante, né? Um paciente que usava 3 medicações diferentes, tinha autismo nível 3 de suporte, ou seja, bem mais complexo, e ela, com toda a boa vontade dela, com todo o suporte, com tudo que ela aprendeu, ela conseguiu ajudar muito o filho, tanto que hoje ele não usa medicação, hoje ela é nível 1 de suporte. Uma evolução espetacular, uma coisa que até hoje me toca muito quando eu lembro dos olhos dela me chamando a atenção para ajudá-la. Doutor Gilson, essa crescente em relação a diagnósticos em relação ao autismo, o senhor atribui a quê? Pouco tempo antes, a gente não via tanto falar sobre essa questão do autismo, né? Era algo que era um pouco mais difícil da gente ter esses diagnósticos, mas ultimamente a gente vê que é uma crescente. O que é que traz à tona esses números tão altos em relação ao autismo, principalmente aqui na Paraíba, né? E a gente escuta muito das pessoas comentarem: no tempo dos nossos avós não existia o autismo, não existia tanto casos. O senhor pode explicar um pouco para a gente sobre isso? Sim, já existia, será? Ou já existia, claro. Inclusive tem um filme muito interessante onde crianças eram internadas, que antigamente, hoje em dia não existe mais manicômio, né? Mas antigamente a falta de informação, né? O desconhecimento que existia, até crianças eram internadas nesses recintos, né? Que graças a Deus foram abolidos hoje em dia na medicina. E quando você vê aqueles vídeos reais, né, você já vê crianças com estereotipias, ou seja, com movimentos repetitivos, crianças que não interagiam no meio ambiente, então, com as pessoas. Então, aquilo ali já tocava, mas as pessoas ainda não entendiam o que estava acontecendo, né? Hoje em dia, o crescente número de diagnósticos, ele tem vários e diversos fatores. E um deles, e o mais importante, é o que vocês da mídia fazem, né? A informação. A informação para que as pessoas elas procurem atendimento, para que as pessoas procurem pessoas que saibam lidar com isso. Eu acho que foi a coisa mais importante. E eu costumo dizer, são 13 anos, né, na área, então eu vi muita coisa, então houve uma virada de chave nessa área, e foi logo na pós-pandemia, onde as pessoas começaram, talvez por ter ficado mais em casa, ter tido um maior conhecimento, as crianças ficando muito na internet, atrasando no desenvolvimento, começaram a procurar mais os médicos, os profissionais que lidavam nessa área. Antigamente também não tinha tantos profissionais que realizavam esse tipo de tratamento, que realizavam o diagnóstico. Então era mais difícil, tudo era mais difícil, na verdade. É tão difícil que hoje em dia é muito comum nós diagnosticarmos pacientes adultos. Antigamente era muito difícil. Mas existe, né? A gente tem um estereotipo de autismo em relação a crianças, a adolescentes, mas em adultos às vezes é algo que é meio estigmatizado. Sim, inclusive leva ao sofrimento daquele paciente, porque ele não entende o que é que estava acontecendo, o porquê. Semana passada, inclusive, fechamos um diagnóstico de um paciente adulto de 32 anos de idade, que ele chorou na minha frente, porque aquilo ali para ele foi que muita gente acha que é rótulo, mas não é, né? Mas aquilo ali justificou muitas dificuldades sociais e de desenvolvimento que ele teve que enfrentar durante a vida, sem saber ainda o que ele tinha naquele momento, né? Quando fechou o diagnóstico, parece que foi aquele alívio, sabe? Ele chorou, desabafou e entendeu tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele estava com essa dúvida, nos procurou, a gente fez os testes diagnósticos e acabou fechando o diagnóstico, e ele realmente tem o autismo. Descoberto já adulto.
32 anos de 32 idade. anos. Ou Esse seja, tempo- tanto tempo, né, que tinha. E esse tempo todinho convivendo com isso e não descobria. E gera as comorbidades, né? Porque você não Exatamente. tem aquele entendimento. Imagina, as pessoas não sabiam lidar com aquilo, os pais também não sabiam, sem culpa, inclusive, às vezes batiam, às vezes negligenciavam essa situação, não por culpa deles, mas pelo desconhecimento, né? Porque era antes um buraco negro, não existia o diagnóstico, não existia muita divulgação. Né? O doutor Gilson, quando o senhor nos fala isso, e quantos não tem, né? Que não descobriu ainda, talvez estejam adultos e não descobriram ainda e convive com esse problema, né? Com certeza, com certeza. Todo dia. Você viu, né, uma coisa muito importante. Raquel dos teclados, né? Ela é cearense, se eu não me engano, né? Eu Acho vi que ela é cearense, sim. Vi um vídeo dela, né? E aquilo ali me tocou porque são várias situações. Eu estou citando o caso desse paciente da semana passada, mas quase todo dia nós lidamos com esse tipo de situação. Às vezes até amigos próximos, logicamente que a gente não vai, né, rotulando, conversando sobre isso e tal, mas às vezes até você vê. Né? E muitas vezes também nos procuram aquele paciente que, será que meu filho tem autismo? Será que eu tenho autismo? Porque se você for ver, todo mundo vai ter algum sinal. Algum Quais são os sintoma. principais sinais, doutor? O autismo, para resumir, ele é uma forma diferente de ver o mundo. Porque, na verdade, o que existe é uma grande dificuldade na socialização e comunicação. Isso gera bloqueios, isso gera problemas relacionados à adaptação. Né? Então, o principal, os grandes sintomas, sinais do paciente que tem autismo é justamente isso. E começa na infância. Né? Começa já no começo do desenvolvimento, antes de 5 anos de idade. Você já começa a observar uma criança que estava sorridente, era sorridente, mas acabou tendo uma regressão, começou a falar, regrediu, ficou quietinha. Então, isso daí você já começa a perceber que algo não está acontecendo a contento, ou seja, aquela criança não está tendo aquele desenvolvimento esperado. A gente falou em preconceito agora há pouco, e esse preconceito ele nasce, na maioria das vezes, dentro do próprio lar, né? Em casa. Porque são várias as vezes que as pessoas, até principalmente as mães, né? Chegam pra gente e, às vezes, até um pouquinho mais tarde, 7 anos de idade, 8 anos de idade, ela já reconheceu, porque ela já sabe, porque mãe tem um coração que ela já sabe. Ela é protetora, a mãe é a peça principal no afeto dentro de uma casa, né? Então ela já sabe daquele problema, mas ela está segurando, ela não quer aceitar em alguns momentos, né? Quer proteger, mas às vezes não quer aceitar, isso acaba acontecendo. Ô, doutor Gilson, a minha esposa ela trabalha na área de saúde. Houve um caso, eu quero até que o senhor passe a informação, de mães que levou o filho para o CAPS e o médico lá, né, relatou o diagnóstico e a mãe não quer aceitar. Ela disse, a gente ouviu ela dizer isso, eu não aceito, meu filho não é autista. O que o senhor diria para essas mães que dessa forma se comportam quando realmente o profissional reconhece que ele é autista? Olha, o que é que eu digo? O que eu digo é o seguinte, hoje em dia, há 3 anos atrás, era a coisa mais importante numa consulta do neurodesenvolvimento, era o diagnóstico. Hoje, o que nós queremos é o neurodesenvolvimento. A gente não quer que atrase o desenvolvimento da criança. Então, para essa mãe que não reconhece, vai existir algumas mães que não vão reconhecer o diagnóstico, a gente simplesmente diz, olha, mas não deixa atrasar o desenvolvimento do teu filho, porque isso é um prejuízo para ele para o resto da vida. Entende? Então, o que nós não podemos deixar passar é isso. Não podemos deixar atrasar o desenvolvimento daquela criança, porque isso dali, lá no futuro, quem vai pagar é ele. Né? Então, a gente, como médico, a gente não pode deixar isso acontecer. Olha, Gilson, em relação a essa questão do desenvolvimento, o trabalho ele vai além do neurologista, psiquiatra, é um trabalho em equipe, né? Multidisciplinar, não é? Com certeza, Ulisses. Né? Hoje em dia, as equipes multidisciplinares formadas por psicólogos, por psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, atendentes terapeutas, né? Psicopedagogos que tratam a parte clínica também da história, são extremamente importantes, né, no tratamento, porque, na verdade, um paciente que tem autismo, o principal tratamento são terapias, né? Não é medicação. Né? Pessoas acham que
Uma pergunta importante, inclusive. Doutor Wilson, qual o remédio que dá para o paciente que tem autismo? Não existe remédio para autismo, né? O autismo, ele tem que saber lidar com o autismo. O autismo, na verdade, o paciente ele tem que ser conduzido de uma forma que melhore o seu desenvolvimento. É mais terapia do que medicamento. Exatamente. E na terapia, os terapeutas eles são extremamente importantes. Você não entende a importância deles na história, são muito importantes. Mas também de grande importância, a gente às vezes não entende isso, porque muita gente chega para mim e diz, doutor, porque não estou conseguindo terapia, porque isso e aquilo outro. Aí eu sempre bato na tecla, mãe, pai, vocês têm que se capacitar, vocês têm que melhorar o entendimento da situação, porque, vamos lá, a criança passa 7 dias, 1 hora por dia numa terapia. E as outras 23 horas, hein, Ulisses? Como é que vai conseguir desenvolver se não tiver um acompanhamento também dos pais, né? Exatamente. E é uma grande dificuldade, porque hoje, mesmo sem existir a questão do diagnóstico de autismo, a gente vê que os pais eles têm essa dificuldade de acompanhar o desenvolvimento do filho, de dialogar, de entender mais as suas necessidades. Esse afastamento entre eles, eu acho que acaba atrapalhando um pouco a questão do desenvolvimento, tanto dentro do transtorno do espectro autista, mas também fora disso. Exatamente, com certeza. Os pais, a família em si, né? Eu acho que é a mola principal, né, da criança em tudo, né? Em tudo, no desenvolvimento dela em si. Os terapeutas agem, né, até orientando, inclusive, né? Eu acho que o principal, tanto que eu peço muito, eu digo, pai, quando a criança estiver fazendo as terapias, vai lá para você aprender, você tem que fazer em casa também, porque tem que ser uma coisa repetitiva, tem que ser exagerado a repetição. Para quê? Para condicionar. O ser humano ele é imitador, a gente aprende. Se a gente escuta, a gente aprende. Mas se a gente escuta e a gente faz, a gente aprende muito mais. Né? Quando se falava da mãe se capacitar, os pais, né, ter um cuidado mais, até porque ele passa pouco tempo com o médico, é mais tempo com a família, né? Isso. Então, o acompanhamento tem que ser em casa de uma forma que os pais procurem conhecimento para poder cuidar mais dele, ajudando ao profissional que está com ele atendendo ali. Exatamente, Bianca, justamente sobre isso, né? Os pais, o entendimento dessa história todinha, eu sei que hoje em dia o mundo é muito corrido, né, Bianca? A gente também entendeu, eu peço muito, eu digo, mãe, não deixa tela, mãe, telefone, celular e computador é prejudicial para a criança, coloca atividades educativas para a criança, estimula a tua criança, né? Tudo isso faz parte, é uma gama de coisas. Hoje em dia, né, uma ciência muito importante, né, para que os pais aprendam, para que os pais eles se capacitem hoje em dia, é a ciência ABA, né? A ciência ABA ela é uma ciência ampla, onde ela requer justamente isso, né? Uma ciência para adaptação, né? A adaptação daquela criança relacionado ao desenvolvimento dela no meio em que a gente vive. A gente vai até aproveitar a oportunidade aqui, Ulisses, mandar um abraço aí para a doutora Renata, lá da UFCG, da Clínica de Odontologia. Eles, não sei se o doutor Gilson tomou conhecimento disso, eles estão agora com um atendimento para crianças autistas. Isso é importante. Isso é importante. De todas as especialidades, é importante que se possa também ter um aprofundamento nessa questão do autismo devido ao crescimento, né, doutor Gilson? A gente tem o Natan, que, por exemplo, tem sua barbearia e tem um espaço que para atendimento especial a quem tem TDAH, autismo, entre outros transtornos. Então, dentro de todo o ambiente, precisa ter essa inclusão, no ambiente escolar, a questão da saúde, fundamental ter tudo isso adaptado para atender essas pessoas. Até o Natan, nós conversando com ele, que ele é parceiro nosso aqui, no nosso podcast, ele conversava de tudo que ele se preparou para atender aquela criança, desde o barulho do motorzinho lá no cabelo, como a cadeira onde vai sentar, todo o tratamento para que a criança ali se sinta bem. Né? Voltando para a doutora Renata da UFCG, ela até vamos convidá-la aqui para o podcast, ela está precisando ser divulgado esse trabalho que eles estão fazendo lá, porque no primeiro dia que eles começaram o atendimento, quase não apareceu nenhuma criança, ou seja, a gente procurar divulgar isso, porque é importante, o tratamento odontológico, porque eles se prepararam para isso. Pois é, doutor Gilson, outra coisa que deve estar aí na cabeça das pessoas que nos escutam nesse momento, o autismo, para a gente encerrar esse tema, ele se adquire ou você nasce com ele? Não, o autismo, a causa dele é multifatorial, né?
genética, fatores sociais, fatores relacionados até à alimentação. Então, é uma causa multifatorial, né? Logicamente que a genética aumenta a probabilidade para a pessoa, né, ter autismo. Tanto que na história clínica do paciente, um dos fatores que nós buscamos, que nós procuramos, é justamente o fator genético, se já existe alguém na família que tem autismo, parentes próximos, né? Mas, assim, é multifatorial. O fator preponderante seria a genética. Isso. Hoje em dia, na verdade, não existe ainda uma definição exata, né, do que realmente acontece no paciente que tem autismo, né? A gente sabe que é multifatorial, são vários e vários fatores que contribuem para o aparecimento, né, o fenótipo, ou seja, desencadear aqueles sintomas. Pois é, aproveitar para registrar o Rafael Pressão, que está nos escutando também, o Jonathan Kaique, o nosso querido Radomécio, que está escutando a gente através do YouTube, na verdade acompanhando ao vivo, a Maiane, que é atleta de badminton, também nos acompanhando aqui, agradecer ao Álvaro, que é da PM, também aqui na nossa sintonia, e também através das ondas da internet, né? Chegando mais longe através do seu smartphone, computador, a internet que, com esse advento das novas tecnologias, tem dado acesso à informação de uma forma ágil, rápida, mas também é necessário ter o cuidado, porque às vezes, através dessa facilidade de comunicação, acabam se disseminando a questão do fake news. E é para o ouvinte, para o telespectador ter informação de qualidade que a gente decidiu fazer esse novo formato, saindo do rádio para a internet, nosso podcast 11 em ponto, trazendo temas importantes, mas debatendo de uma maneira diferente, Dr. Gilson. Aproveitar a pausa para a gente, mais uma vez, agradecer os nossos parceiros que sempre estão conosco na condução desse programa, apoiando e nos incentivando. Então, nosso muito obrigado, Hospital Laser. Pois é, também o Diego Dantas, né, que é o nosso parceiro e amigo do Dom Diego, que é referência em ensino em todo o estado da Paraíba. Golden Car, realizando o seu sonho do carro novo. Importado de óculos. Olha, os seus olhos merecem o melhor. Scar Barber. Abraçando o Osman e também o Natan. Natan está conosco. Deixa eu só Barbie conferir Club. aqui. É Sky Barber, né? Pois é, o Conferir espaço aqui diferente para você que é homem, gosta de se cuidar, né? Corrigir aqui a minha fala. A experiência que você merece, importado de óculos, seus olhos merecem o melhor. E Dr. Júnior, fonoaudiólogo, obrigado pela parceria e vamos continuar conversando. Outra coisa que a gente quer debater no dia de hoje é sobre o TDAH. É algo também muito comum, que vem crescendo e que às vezes é confundido com outros diagnósticos. Fala um pouco sobre o TDAH. É verdade. É uma condição também que começa na infância, né? Que é classificado também como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Aquela criança mais agitada, desastrada, que perde as coisas, que começa geralmente a ser reconhecido, porque até então, até ir para a escola, por isso que eu digo sempre, a escola tem um papel muito importante, principalmente no transtorno do neurodesenvolvimento. Minha mãe, que era professora, né, professora infantil, ela dizia sempre: meu filho, a gente às vezes é a primeira pessoa quem observa um transtorno do desenvolvimento de uma criança. E realmente isso é verdade, porque aquela criança começa a não aprender, a atrapalhar outras crianças na escola, a ter atitudes que não ficam quietas, não sentam. Então a professora já começa a identificar ali, né? Porque até então a família achou que era aquela criança espivitada, aquela criança um pouquinho agitada, mas começa a ter problemas na escola. Aí chama os pais, geralmente pede uma avaliação. Hoje em dia tem os núcleos de apoio psicopedagógicos, né, nas escolas, onde faz um primeiro atendimento e a partir dali eles definem, né, se a criança tem necessidade ou não de uma avaliação especializada. Mas geralmente a escola é um ponto principal e um fator crucial na identificação de alguns sintomas, principalmente TDAH. O TDAH, ele às vezes também é confundido com a questão do hiperatismo, né? É, muito. Qual o principal fator que diferencia os dois? O prejuízo no desenvolvimento. Por exemplo, se está na escola, não aprende. Se está em ambiente social, não socializa muito bem. Por quê? Porque é aquela criança mais desastrada, que perde as coisas, tem uma brincadeira de correr demais e acaba não interagindo bem com as pessoas, inclusive é confundida às vezes com autismo, né? Muita gente chega para mim achando que tem autismo, na verdade é o TDAH, aquela criança muito agitadinha. Agora é impressionante, o paciente que realmente tem aquele TDAH com impulsividade, hiperatividade,
Ele, na hora que ele entra para a sala, Luiz, ele parece que já sabe onde tem tudo, ele não precisa nem olhar. É impressionante. E é uma criança extremamente inteligente, mas precisa, né, de mais atenção, precisa realmente de tratamento para que tenha um bom desenvolvimento. Quando tem dificuldade no desenvolvimento, a gente já pode supor que seja o TDAH, mas tudo isso com diagnóstico através de um profissional. Isso, exatamente. Muitas vezes a observação clínica e reavaliações e, logicamente, o apoio multidisciplinar, né, que, como eu disse, desde o autismo, no transtorno do neurodesenvolvimento é muito importante. Quais são os tratamentos mais eficazes? Para o TDAH, Também a terapia? terapia, e o principal tratamento são os psicoestimulantes. Né? Hoje em dia sabe-se também, né, que em quase 70% dos pacientes, inclusive eu até postei no Instagram, quase 70% dos pacientes com autismo, eles têm também deficiência de vitamina D. Isso acaba alterando, né, o desenvolvimento deles, acaba até piorando um pouquinho a qualidade do aprendizado. E muitos deles vão precisar realmente de reposição. Né? Mas o psicoestimulante como metilfenidato, que é o que todo mundo conhece, né? Que é o Ritalina. Hoje em dia, em relação a medicamento, é o principal medicamento no tratamento. Lógico que tem outros também. Mas o TDAH, a gente vê a diferença aí, o autismo ele é tratado mais com terapia, o TDAH, a terapia e medicamentos. É isso. O autismo dependendo também do nível de suporte, né? Porque às vezes a gente não consegue só com terapia, né? A gente não consegue persuadir, não conseguir fazer com que aquele paciente ele tenha aquele desenvolvimento só terapia. Às vezes tem que medicar, sim. Pois é, vamos lá falar sobre o TDAH ainda. Eu queria me aprofundar sobre esse caso, porque gerou uma polêmica em relação tanto ao TDAH, autismo, hiperativo, ou pessoal mais que existem outros transtornos que são tratados pelo canabidiol. O canabidiol, ele que é derivado do cannabis, né, que tem a maconha, que é usada de forma desregrada, não medicinal, e que gera diversos problemas na sociedade, mas muitas das pessoas são contra esse uso medicamentoso. Eu queria saber a opinião do Gilson, médico, mas também o Gilson como cidadão, em relação a essa questão da descriminalização do canabidiol e o tratamento, se ele realmente é eficaz nesses casos de autismo, hiperativo, também a questão do TDAH. Extremamente importante essa pergunta. Eu acho que é uma das perguntas onde a gente tem uma resposta bem com afinco, mas o canabidiol ele veio para ficar. Por que é que ele veio para ficar? Desde 2015 que eu frequento os congressos brasileiros de neurologia. Quando começou as salas com canabidiol, falando sobre os resultados, não ia quase ninguém. No último congresso que nós fomos, né, Eduardo? Eduardo está aqui para corroborar com o que eu vou dizer. No último congresso que nós fomos, não coubemos na sala. Vários neurologistas do país estavam lá para escutar sobre o canabidiol. Você tem uma ideia do tamanho da importância do canabidiol hoje no tratamento de diversas doenças. Hoje em dia, principalmente 4. Né? O autismo está entre elas, né? Dor crônica também está entre elas. Espasticidade, que é aquele paciente que tem rigidez muscular por causa de algum problema neurológico. E epilepsia, principalmente doença de Dravet, né, que é uma epilepsia grave, refratária e que tem tido uma boa resposta. E o canabidiol, ele foi muito tempo negligenciado. Eu acho que eu fui um dos primeiros médicos aqui na Paraíba a prescrever o canabidiol. Quando eu entrei na Abraço, que foi a primeira instituição, né, que começou aqui no Nordeste a desenvolver o óleo do canabidiol, né, de uma forma até um pouco artesanal, né, eu acho que eu fui o primeiro médico do interior do estado a começar a prescrever, né, porque tem os cadastros lá, o meu já há muito tempo, antes mesmo de vir aqui para a Patos, eu já passava para algumas situações. Às vezes, pelo medo, porque é um derivado da maconha, porém, assim, não é a maconha, porque realmente a maconha é uma droga, né, é uma coisa ilícita. Mas o canabidiol, né, e todos os seus derivados são medicamentos assim como qualquer outro medicamento. Né? A maior parte dos medicamentos que nós temos hoje no mercado são derivados de plantas. Né? A gente começou a estudar os medicamentos, né, lá atrás, bem longe lá atrás, nos chás. Né? Quem não tomou um chazinho com dor de barriga, quem não tomou um chazinho para dormir. Né? Então começou-se assim, só que
é uma coisa isolada, né? Hoje em dia, a indústria farmacêutica já está entrando com tudo, né? Temos várias marcas aí brigando pelo mercado, né? do canabidiol, onde tem vários produtos, né? Tem o extrato de canabidiol, tem o CBD, tem o óleo de canabidiol, tem o brode, tem vários produtos derivados do canabidiol que serve para cada paciente. Olha, para vocês terem uma ideia, inclusive eu tenho vou até soltar um vídeo esses dias no Instagram, de uma paciente que tem esclerose múltipla, remitente recorrente, e até então ela tinha passado em São Paulo, Recife, por vários neurologistas, nada de resolução, e ela tinha visto um post meu e foi. E nós estamos tratando ela há 4 anos. Ela usou todo o imunobiológico que você imaginar, medicações de alto custo, de mais de R$10.000. Ela fez uso e ela não teve remissão da doença. E com canabidiol ela está há 4 anos sem nenhuma crise, sem nenhum surto. Olha só. Então, um avanço na medicina que gera uma polêmica desnecessária, no caso. Mas tudo que é novo é assim, né? Eu acho que tudo que é novo, o ser humano, ele... Foi como as vacinas. E não teve loucura maior do que a vacina, né? A vacina do Covid. Eu acho que tudo que for novo vai sempre gerar isso. Mas a gente tem que ver sempre com bons olhos. Logicamente que tem o excesso, né? Tem gente que usa canabidiol para tudo, né? Então, isso não existe. Né? Hoje em dia, eu digo assim, que são os médicos que passam canabidiol para tudo. Está considerado canabidiol... Não, então a gente tem que usar da forma correta para o que realmente já está sacramentado e que já está ali, que a medicina já reconheceu como um bom uso do canabidiol. Eu sou um médico muito conservador também, então eu gosto muito de leitura, de ver o que realmente está funcionando. Então a gente usa para o que realmente é determinado. Você falou na ansiedade, inclusive o Bianca aqui, o nosso companheiro, é bem ansioso, né? Ele estava numa expectativa muito grande para poder estrear o 11 em ponto. E até que ponto é normal essa ansiedade? Até que ponto a gente diz, aqui é normal, a gente consegue tratar de uma forma diferente, e outro que precisa ter um acompanhamento realmente medicamentoso, terapias, enfim, um acompanhamento médico. A ansiedade, inclusive, faz parte do ser humano, ela é boa para a gente, né? A ansiedade pura e simples de preocupar-se de forma demasiada nas resoluções da situação do dia a dia, e isso é até puro, seguro e aceitável. Agora, quando a ansiedade começa a gerar problemas, abstenção do trabalho, prejuízos em relação a não conseguir sair de casa por causa da ansiedade, diminuição na qualidade do seu dia a dia, né? Quando você começa a perder atividades por causa da ansiedade, por causa do medo que aquilo ali gera, porque é incontrolável. Por isso você tem ideia que chega para mim, gente, que eu sou o último médico a ela ir, porque tem muita gente que vai primeiro para o cardiologista porque está com o coração acelerado, depois vai para o pneumologista porque está cansado. Falta de ar. Exatamente. Acha que está com Alzheimer porque está esquecido. Verdade. Pensa que está com tumor porque está com dor de cabeça, mas na verdade isso aí são conjunto de sinais e sintomas relacionados a um transtorno psíquico. E os próprios sintomas, eles geram ansiedade, porque você fica com aquilo na cabeça. O que será que está acontecendo para eu estar sofrendo tanto? É meio que psicossomática, né? O corpo sente diversas coisas que realmente os vários profissionais fazem avaliações, exames, mas não consta nada. E às vezes até o profissional ele chega e diz, olha, eu tenho certeza que você está com ansiedade, você não tem absolutamente nada, mas por segurança eu vou fazer os exames. Eu acho a coisa mais difícil do mundo é a gente... Eu costumo até brincar um pouco no consultório, eu gosto muito de conversar, se eu pudesse eu conversava o dia todo, viu, gente? Muito bom. Mas eu costumo dizer assim, porque a coisa mais difícil que eu acho é você conseguir explicar o que não se vê. E aí eu brinco o seguinte, você está vendo esse ar que está saindo desse ar-condicionado? A pessoa diz, não. Eu disse, mas você está sentindo? Estou. Então é igual a ansiedade. A ansiedade ninguém vai ver, né? A ansiedade ela é oculta, mas só que sente, maltrata, né? A ansiedade é uma causa... Inclusive, de mais de 30%, 1/3 da população hoje em dia, principalmente a população jovem, tem ansiedade. Então, quando você vai na rua, que você se depara com as pessoas, em torno de 30% estão usando hoje em dia ansiolítico. Isso aí não é nada bom, né? Desculpa, Luiz, ter interrompido. Doutor Gilson, a gente escuta muito, ouvir hoje das pessoas, por onde a gente anda da sociedade, que o número de pessoas com ansiedade aumentou muito. Hoje diz assim, é a doença da moda, né?
O senhor atribui isso a quê? Tanta ansiedade hoje que não era como antes. Eu não diria da moda, mas do século. Por quê? século. Entendam, vocês, a gente, o mundo é muito corrido. A busca por informação, a busca por um bom trabalho, a busca por promover uma boa vida para a família, a busca por um bom conhecimento. Então, isso tudo gera o quê? Gera ansiedade, porque o tempo hoje em dia só continua tendo 24 horas. E o mundo mudou muito. O acesso à informação, quando Steve Jobs ele inventou o smartphone, ele disse que aquilo ali ia mudar o mundo. E mudou. Porque antigamente, lá quando eu era menino, quando eu queria saber alguma informação, eu ia para aquelas enciclopédias, aquelas bichonas desse tamanho. Exatamente. Eu acho que se jogasse um, matava, né? Não? Verdade. Mas hoje em dia nós temos um mundo em nossas mãos. E isso daqui pode ser usado de diversas formas. Né? Uma delas é para a informação. Né? E as coisas mudam de forma muito rápida. Esses dias eu estava olhando, só em 2 anos mudou a classificação da epilepsia 2 vezes. Entendeu? Então, aquele paciente que tinha vindo para mim há mais de 2 anos, quando veio para mim agora, estava tudo diferente. Então, assim, tudo hoje em dia muda, então as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, eu acho que isso é um dos principais contribuintes para que a gente, o ser humano, ele tenha ansiedade. Né? A rapidez das informações, a rapidez da busca por elas, né? E o mundo hoje em dia é muito complicado por causa disso. Doutor Gilson, eu tenho uma pergunta aqui interessante. Inclusive o Ítalo está escutando a gente em casa, o Ítalo Gomes, e estava falando comigo aqui no Zap sobre essa questão. Ansiedade, ela pode levar a outros fatores patológicos? Sim, com certeza, né? E vou citar um exemplo de uma paciente minha, que há 2 anos eu atendi ela, e ela foi para mim, né, esses dias, ela foi para mim com ansiedade, e depois ela desenvolveu um transtorno do pânico, né? Ela já não conseguia mais sair de casa, ansiedade antecipatória, tendo ataques do pânico. E isso prejudicou a qualidade de vida dela, que você não tem nem ideia o tamanho, perder emprego, ficar em casa, diminuir sua capacidade de construir família. Né? Então, a ansiedade, quando não tratada, quando não reconhecida, não tratada, por diversos motivos, às vezes pelo não reconhecimento, às vezes porque não quer aceitar, né? Isso prejudica a qualidade de vida não só do paciente, mas de todos que o rodeiam e que o amam, né? Porque sente também, do mesmo jeito que é. E daí da ansiedade vai para uma síndrome do pânico, pode desencadear uma depressão e aí pode piorar. Ulisses, se você tem algo mais a perguntar sobre a ansiedade, fique à vontade, mas eu queria entrar aqui num tema com o Dr. Gilson, mas fique à vontade, eu quero perguntar algo para ele aqui. Não, fica à vontade, Bianca, aqui o tema é livre. Dr. Gilson, eu até vejo que precisaria, até mesmo os profissionais, procurar entrar nesse tema, que eu vejo muito pouco debater isso em rádio, enfim, podcast, mas é algo que tem muito, muito machucado a família, a própria pessoa. É o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E o que a gente vê é que as pessoas que têm o TOC, muitas das vezes elas escondem, né, porque por uma vergonha ou porque desencadeia vários sintomas, mas a família se percebe, porque ele começa a mudar, porque começa a ver comportamentos diferentes. O senhor recebe muito pacientes, porque geralmente a gente não vê quase pessoa revela sobre ansiedade, revela sobre a síndrome do pânico, mas sobre o TOC. Tem recebido muitas pessoas com esse problema? Tenho sim, né? Na verdade, quando vem com um paciente com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele vem com outros sintomas, com outros diagnósticos também. Porque o TOC ele gera sofrimento, né? E muito. Porque a partir do momento que aquele paciente ele não consegue parar aquela situação, não consegue parar de fazer aquilo que o organismo dele, que a cabeça dele está pedindo para ele fazer, isso ali gera um sofrimento imenso. E aí vem tudo ao redor, né? Eu peguei um caso gravíssimo, né? Semana passada, já tinha passado por vários médicos, inclusive eu tirei todos os remédios dele para a gente recomeçar um tratamento. Chamei uma psicóloga de nossa confiança, pedi para pegar o caso, porque o tratamento ele é multidisciplinar, né? A psicologia, inclusive os colegas psicólogos, né? Eu agradeço demais mesmo, quando pega um caso de bom grado, quando faz tudo por ele, porque não é fácil não, e nem sempre é fácil. E o TOC, o tratamento, às vezes é muito difícil. E o TOC, ele mostra muito para as pessoas. Começa o preconceito.
Porque as pessoas começam a perceber o comportamento, é o fechamento de porta, o exagero na limpeza, lavagem de mãos, é passar num lugar, enfim, os diversos sintomas rituais, né, que tem do toque, e a sociedade, as pessoas começam a perceber. Ele é muito mais fácil de ser percebido pelas pessoas, né? É sim, porque você acaba demonstrando. Demonstrando. Né? Aqueles sintomas que são repetitivos, você acaba demonstrando em todos os lugares. Você andando, aí pisa só num lugar, né? Pisa na frecha da cerâmica, por exemplo, né? Então aquilo ali você começa a perceber, né? As pessoas começam a perceber e começam às vezes a se perguntar, né? Aí Exato. gera o incômodo do paciente. Olha que coisa incrível do toque. Eu congrego numa igreja aqui em Patos, e aí a igreja mudou a questão da parte física. O altar era de um lado, aí fez toda uma estrutura e colocou o altar de outro lado. No dia da estreia da nova parte, da estrutura física nova, de toda a mudança dentro da igreja, tinha um casal e a esposa estava muito incomodada, suando bastante. E a gente chegou para ela e disse: você está se sentindo bem? Ela disse: não. E sempre ela estava na igreja, nos cultos, sorrindo, brincando. Não, mas você está bem? Você quer algum remédio? Quer ir no médico? Não, por quê? Porque mudou a posição e eu não estou no meu lugar. Aí eu percebi, né? Eu sentava ali, mas como mudou a posição aqui das cadeiras, eu estou sentado aqui e não estou me sentindo bem. Eu estou aqui, olha, eu estou me sentindo mal, estou com calafrios e tal, porque simplesmente mudou do lugar. Isso é um ritual do toque. Como ele é uma doença muito séria que pode levar, diante de vários rituais, vem os preconceitos, a pessoa começa a se sentir pequena, menosprezada, e leva até uma depressão, enfim. É muito comum, inclusive, o toque já vir para a gente com depressão. Já passou por tanta coisa. Não faça isso, não faça aquilo. Mas ele não consegue parar muitas vezes, né? Então, isso ali já leva sofrimento. E o toque, geralmente, já vem para a gente com depressão. É muito comum de verdade. O toque ele é mais tratado com terapia, aliás, com medicamentos ou com terapia, ou os dois? Os dois. Os dois, né? Os dois. É um transtorno que o tratamento combinado ele tem uma efetividade muito boa. Me corrige, é a terapia cognitiva, né? Que faz uma das terapias que é muito importante, né? Na maioria desses casos é necessário realmente ter a terapia, né? Ela é fundamental e ela é o que ajuda no desenvolvimento do paciente. Isso, porque em vários casos a gente tem que entender o porquê daquelas situações, né? Porque, por exemplo, um paciente que tem ansiedade, por que você tem ansiedade? Porque eu tenho. Não, alguma coisa aconteceu que está predispondo aquilo também, né? Não é só a correria do dia a dia, tudo vai juntando, tudo. Então você tem que começar a trabalhar aquilo ali naquele paciente. Por isso que é importante o acompanhamento multidisciplinar. E a gente escuta muito que a família sofre mais, que a família de um paciente, de uma pessoa com toque, sofre muito mais, porque está vendo tudo aquilo, tenta lutar. Ele não aceita, muitas vezes não aceita, que há uma mudança nele, que há rituais, que há coisas exageradas, a família tenta corrigir e ele não aceita, como o senhor disse, ele não tem culpa daquilo que está acontecendo. Não, tem não, de forma alguma, ele não tem culpa, muitas vezes ele não consegue parar, né? Então isso daí gera um sofrimento muito grande. Verdade. Falando em sofrimento, a depressão é um sofrimento que atinge não só o paciente, mas também toda a família, não é isso? Levando até, muitas das vezes, em casos mais extremos, a um suicídio, e muitas das vezes a depressão ela pode ser combatida dentro de casa através do diálogo, né? Porque muitas das vezes as pessoas sofrem em silêncio, não se abrem, não conversam, e muitas das vezes também filhos, pais acabam não tendo um diálogo mais aprofundado para entender o que realmente está acontecendo, né? Exatamente. A depressão é um tema até um pouco complicado de você lidar, né, com o paciente. Às vezes o paciente vem para a gente e diz logo assim: doutor, estou com ansiedade. E você começa a perguntar os sintomas, né? E, na verdade, quando você vê aquela gama de sinais e sintomas, você já sabe que aquilo ali é depressão. Mas, muitas vezes, o paciente ele não aceita muito, né? Então, você tem até para dizer, você tem que ir com muito cuidado, porque como é um termo que muita gente tem medo, sabia, Luiz? Sabia bem aqui. As pessoas, às vezes, têm medo de enfrentar, do enfrentamento e até do preconceito, né? E para o tratamento, a gente sempre vai precisar de vários fatores. E aí a família é extremamente importante no tratamento da depressão. Porque eles vão nos ajudar tanto no entendimento quanto no auxílio ao tratamento daquele paciente, né? Que muitas vezes acha que isso é besteira, isso é besteira. Porque isso aí não é uma coisa que vai dar porque você é pobre, porque você é rico.
porque você é branco, você é preto, está em todo mundo, meu amigo. Em novo, velho, adolescente, todo mundo pode ter ansiedade, pode ter depressão. Então são sinais, são sintomas que devem ser reconhecidos, devem realmente ser tratados. Doutor Gilson, uma pessoa escutou e a pergunta é para o senhor aqui, já voltando aqui, a gente está falando de depressão, toque. Uma pessoa disse, alguém me disse que toque não tem cura. Outro disse que tem cura. Tem cura o toque ou tratamento para o estilo de vida? Tratamento de estilo de vida. Tratamento para o estilo de vida. Isso. Então vamos seguir aqui na depressão. A gente tem dialogado em relação à questão da importância do diálogo com a família, desse acompanhamento medicamentoso, as terapias, mas quando a pessoa não quer aceitar o diagnóstico, o que se deve fazer? Porque é comum, né? Você mesmo falando com a gente agora há pouco, disse, não, o cara chega lá e diz, não, estou com ansiedade, estou com aquilo, estou com aquilo outro, mas não se aceita no diagnóstico de depressão. Então, nesses casos, o que fazer? Existe uma intervenção que pode ser feita nesses casos específicos da pessoa não aceitar o tratamento? O tratamento é assim, você tenta convencer. Às vezes é difícil, às vezes é muito difícil. Tem que ganhar pela insistência. Isso. Você tem que mostrar os benefícios do tratamento, de como ele era antes, como está hoje, né? O que ele está perdendo, o que não está. Até porque a depressão, ele perde o prazer de viver, né? Há uma tristeza profunda quem tem a depressão, não é isso, doutor? Ou não? Em alguns casos. Em alguns casos, né? Porque a depressão ela tem os casos, né? Tem a depressão leve, moderada, severa. Né? É um caso mais avançado. É um caso mais avançado. Isso. Já pegamos um caso mais avançado, sim. E geralmente o tratamento é muito difícil, né? Quando a depressão é severa. Mas o que mais nos procura são aquelas depressões que são as depressões leves, né? Onde existe causa também aparente que piora aquele sofrimento, que muitas vezes a causa e o problema que está piorando aquele sofrimento está até dentro de casa. E às vezes é até fácil de se resolver, mas ora, quando a gente tira o ser humano da sua zona de conforto é muito ruim, né? Ninguém às vezes não aceita. E é uma coisa que a gente acaba tendo uma certa dificuldade. Porque geralmente eu chamo os familiares, eu preciso que a família venha, eu preciso conversar também com a família, para poder a gente tentar uma solução, tentar como resolver, porque eu estou vendo que uma parte do sofrimento dessa pessoa pode ser resolvida dentro de casa. Como toda consulta, quando a gente começa a perceber já o que está errado, você começa já a tentar resolver aquilo ali. A depressão, ela é mais a partir da adolescência, ou crianças também, enfim. Ou não tem idade? Ou não tem idade? Não tem idade. Não tem idade. O senhor já pegou casos de crianças com depressão? Já, sim. De que idade? Nos casos de crianças, quais são os principais sintomas? Para que o pai possa perceber. A criança se isola, a criança começa a chorar, geralmente ocorre muito, né, nas separações, né? Isso é muito comum, a criança entrar em depressão. Existem os transtornos de ansiedade de separação e existe o transtorno depressivo também, entendeu? Então isso acontece com frequência, entendeu? O ambiente em que aquela criança está inserido, né? Se o ambiente é estruturado ou não, muitas brigas dentro de casa, né? Confusões, isso daí tudo predispõe, né? E favorece para que a criança ela tenha realmente uns sintomas negativos associados à depressão. O ambiente familiar ele é preponderante nessa questão. Muito, porque a principal coisa hoje em dia para um desenvolvimento de uma mente saudável é o ambiente de casa. Tanto que é como realmente a manhã dizia, sabe, meu filho, tudo que se passa em casa a gente sabe através da criança. Verdade. Porque ela chega na escola e transparece, às vezes fica chorando. Quando você chama, alguma coisa que aconteceu. Então a pergunta para o doutor Gilson, é mais fácil tratar a criança ou o adulto com a depressão? Porque a criança ela é mais sincera, né? Ou ambos são complicados? Ambos são complicados. São coisas diferentes e distintas, né? Onde você tem que ter sempre o apoio da família, em todos os casos. Todos os casos. Na criança... Tudo fica mais fácil quando a família colabora, né? Fica. E geralmente na criança ocorre um entendimento melhor. Né? Aquele fator ali está desencadeando, então vamos resolver e vamos tratar. Muito mais fácil. Já no adulto, o adulto tem outras instâncias, né? Não é só o ambiente familiar, trabalho, social... Enfim, e aí se torna um pouquinho mais difícil, realmente, em alguns casos. Em outros não. Quando a pessoa é bem esclarecida, resolvida, o tratamento é tranquilo. Até porque o adulto, ele, em alguns casos, ele já vem com um histórico que vem já contribuindo para que ele chegue a essa depressão, né? Várias coisas que acontecem na vida dele. Né?
Sempre tem fatores que acabam Fatores. contribuindo diretamente. Exatamente. Doutor Gilson, o último tema que a gente vai debater é um tema um pouco não tão conhecido, né? Mas pelos idosos, não sei se atingem também crianças, jovens, adultos, que é o Alzheimer. Afinal de contas, o que é o Alzheimer e como é que a gente acaba sendo acometido por ele? Eu vou começar esse tema com uma brincadeira, mas com uma brincadeira que foi real. Né? Uma paciente, uma mulher jovem, me procurou no consultório e disse a seguinte frase: doutor Gilson, pelo amor de Deus, me ajude que eu estou com Alzheimer. Eu disse: o que foi, mulher? Ela disse: eu coloquei meus tênis na geladeira. Aí eu disse: foi não, mulher, isso não é Alzheimer não. Você estava distraída com alguma coisa. Brigou com quem? Aí ela disse: como é que você sabe? Eu briguei com meu marido. Aí, ou seja, nem todo esquecimento é Alzheimer, né? O Alzheimer é uma demência, é uma doença neurodegenerativa, onde ocorre o depósito de algumas substâncias, né? Peptídeo beta-amiloide, proteína tal, no sistema nervoso central. E aquilo ali acaba destruindo algumas células por reações imunes ali, reações inflamatórias. Então, aquela região do cérebro que faz parte da memória, ele acaba sendo perdida por causa disso. E o principal fator predisponente, isso é muito interessante, porque muitas vezes o paciente chega para mim lá no consultório assim: ô doutor Gilson, minha mãe teve Alzheimer, eu vou ter Alzheimer? Nem sempre. Qual o principal fator de risco para o Alzheimer? O que é que eu posso dizer? Se eu tivesse que escolher uma gama de fatores de risco para ter Alzheimer, o principal é a idade. Quanto mais idade nós tivermos, maior a predisposição de ter Alzheimer. E o cérebro da gente é um músculo, minha gente. Se a gente vai para a academia todo dia, que inclusive eu estou precisando, né? Mas se a gente vai para a academia todo dia, o músculo da gente fica todo forte. Verdade. Se a gente lê, se a gente trabalha a memória todos os dias, a probabilidade da gente ter Alzheimer é muito menor. Entendeu? Porque o cérebro ele atrofia muito vagarosamente. Né? Porque a tendência nossa com o futuro é que todas as nossas células, pelo envelhecimento, elas vão atrofiando. Né? Esses dias eu atendi uma mulher de 83 anos, mas eu digo a você, parecia uma senhora de 50. 50. Forte, ativa, na academia, ou seja, atividade física, leitura, ela lia demais. Eu quase não acreditei que aquela mulher está na minha frente. Eu vi uma reportagem também que a alimentação é fundamental também para no futuro. Demais, né? demais. Não causar o mesmo. Alzheimer. Demais, né? Hoje em dia, nós somos o que comemos, né? A gente tem esse dizer, né? A gente come muita besteira. O açúcar hoje em dia é um vilão muito grande, né? Tanto para a irritabilidade, que o açúcar ele sacia, dá o prazer, mas ele irrita também, né? Com a falta dele. Então, a nossa alimentação hoje em dia é um fator predisponente. Por que você hoje em dia, com aqueles senhorzinhos bem fortes, que você chega para você, paciente de 80, 90 anos, e deixar uma mulher de 90 anos daquele tempo lava roupa de coca? É que aquela mulher tinha uma alimentação saudável, né? E assim, tinha uma qualidade de vida que não era tão boa, mas uma alimentação muito boa. É interessante o que o senhor disse. Um amigo nosso perguntou para um médico: doutor, o que eu devo comer que é sadio? Ele disse: como que Deus deixou? Aí ele disse: como assim? Ele disse: como a batata, como o arroz, o feijão, a verdura, a fruta. Deus deixou salsicha, Deus deixou os enlatados, como as coisas sadias da terra. E é interessante, os avós da gente, como o senhor está dizendo mesmo, pessoas do sítio, lá do passado, tem uma saúde, né, que chega aos 90, tem senhorinha, que o senhor disse aí, com 80, que parece uma senhora de 50. É verdade, né? Com certeza. Os bons hábitos fazem toda a diferença. Exatamente. Quero mandar um abraço para a professora Simone Costa, também o professor Francisco, lá da UEPB, que estão acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho de sempre. A gente já está chegando na reta final do nosso bate-papo. E lembrar também que, além de médico, é um grande empreendedor, o Dr. Gilson Brito, figura pública lá em Pernambuco, ligada à política também, né? Como é que tá as coisas lá ligadas à política pernambucana? Nos atualize. Assim, eu meio que fugi um pouquinho, né? A minha família, na verdade, tem uma... Você gosta, mas é questão de tempo, né? Eu acho que eu consigo ajudar muito mais fazendo... Com a medicina. Fazendo o que eu gosto muito. Uma vez um médico amigo meu, muito famoso, né? Ele disse assim: só, Gilson, você devia entrar na política porque você gosta de ajudar as pessoas e a forma da gente ajudar mais gente em menos tempo. Ele disse isso. Só que a política é um meio um pouco complexo e complicado, né? Eu gosto, mas não me adequei muito. Então eu deixei para a família. Lá a gente, graças a Deus, toda vez tem alguém representando, né? Seja como prefeito, vice-prefeito, como vereador, mas sempre tem
sempre tem alguém, né, lá nos representando. E o senhor é mais no apoio, né? Eu gosto de ajudar sempre, mas participar assim de frente eu não vou participar, não. Já em relação ao empreendedorismo, a Neurodiagnóstica está com tudo aqui na cidade de Patos, crescendo cada vez mais, diversos serviços sendo ofertados, né? Com uma equipe que é altamente capacitada, Bianca. Você precisa conhecer, além do Gilson, a sua esposa aqui, a Eduarda, tem diversos outros profissionais que estão lá atendendo em equipe, né? Porque tem neurologista, psiquiatra, tem nutricionista, tem diversos profissionais que acabam dando esse suporte para as pessoas que são acometidas por problemas neurológicos e outros, né? Isso. Ali, eu digo assim, ali é um sonho que estava na minha cabeça e que essa mulher guerreira que sempre está ao meu lado, a doutora Eduarda, ela pôs em prática, porque ali é o meu sonho, mas a prática foi ela quem colocou, né? E hoje nós atendemos em torno de 32 municípios aqui em Patos, né, que vêm diretamente para cá, seja para consulta, para exames, né? Hoje em dia a clínica ela consta de diversos exames, como tomografia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, Holter de 24 horas, né? Então são diversos exames, diversos profissionais que lá hoje em dia, né, tiram seu sustento, que trabalham, que ajudam as pessoas. Então foi uma coisa assim, foi uma realização de um sonho nosso, colocar aquela clínica ali no bairro Brasília. Aproveitar a oportunidade para quem está nos assistindo, passar o endereço, né, da Neurodiagnóstica, localizada aqui em Patos. Sim, fica lá na rua João de Barros, número 405, lá no bairro Brasília, no coração de Patos. Pois é, Bianca, estamos chegando na hora, foi muito bom, a conversa foi boa, passou rápido, né? Rápido, tão boa que foi rápida. Fica à vontade, sempre que necessário tiver novos temas para a gente se atualizar em relação à sua especialidade ou de outros profissionais lá da Neurodiagnóstica, a gente está à disposição aqui para recebê-los, sempre com o mesmo carinho de sempre. Bianchi, Ulisses, quero agradecer vocês, certo, pela oportunidade, né? Foi muito gostoso essa conversa, espero que todos que tenham escutado tenham gostado. Quero também, a público, parabenizar o Ulisses pelo grande trabalho que ele vem fazendo à frente da Secretaria de Juventude. Não sei se você já notou, mas mudou muita coisa já lá na alça, né? Você com o seu trabalho, né? As pessoas estão indo muito mais, a qualidade de vida está melhorando. Esses dias nós fomos lá, a quantidade de gente praticamente dobrou. Isso é o que? Estímulo a uma vida saudável, né? Estímulo a uma prática saudável de vida. Isso é difícil, isso é raro. Você está de parabéns de verdade. E a gente tenta trabalhar essas questões dos bons hábitos, do incentivo às práticas esportivas, ao empreendedorismo, porque eu acredito que é investindo na juventude que a gente pode mudar, né, o futuro, transformar o futuro de Patos, da Paraíba e da nossa nação. E a gente também, pois não, pode ficar à vontade. Também mandar um grande abraço a Dan, né? Passou por um probleminha de saúde agora. Vai estar de volta agora no final do mês. Ali é um baluarte, né? E aquele projeto que a gente tem na alça, a gente está ampliando ele para levar para as praças na cidade de Patos. Então, a gente quer, inclusive o nome do projeto, Bianca, que eu vou adiantar aqui, se chama Movimenta Patos. Então a gente quer dar esse estímulo para boas práticas, cultura, lazer, tudo isso através do nosso trabalho. Aproveito a oportunidade, o Juventude na Alça, que é um projeto lindo, e agradecer às empresas que apoiam, entre elas a Neurodiagnóstica. No dia eu fui lá fazer a apresentação para o Ulisses, estava lá a equipe da Neurodiagnóstica fazendo um trabalho lindo, apoiando. São grandes parceiros. Parceiros, graças ao apoio de vocês que acontece, né? Pois é, Gilson, agradecer a você por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Estamos encerrando o nosso 11 em ponto. Agradecendo de antemão a todos os nossos parceiros, né, Bianca? Dá uma corrida aí, já que a gente está atrasado. Agradecer a Oftalese, né? Oftalmologia de Excelência, Dom Diego, referência em ensino em Patos, Golden Car realizando o seu sonho do carro novo, Dr. Júnior, fonoaudiólogo, Sky Barber Clube, o topo do estilo, a experiência que você merece e importado de óculos, seus olhos merecem o melhor. Nosso muito obrigado aos nossos primeiros parceiros que estão conosco aqui na estreia do nosso podcast 11 em Ponto. Agradecer também a direção da rádio, a Aninha e todos que fazem parte da 102. E Dr. Gilson, pode se despedir que a gente está indo nessa. E sempre aberto aqui as portas, quando quiser voltar aqui para bater um papo com a gente, novo tema, será muito bem-vindo. Um agradecimento a todos que fazem aqui a Rádio Tatiunga, a todos os nossos ouvintes, a vocês em especial. Fiquem todos com Deus. E na próxima sexta-feira a gente se encontra 11 em ponto. Ok. Um abraço a todos. Muito obrigado.